Experience 2021, estamos aqui na Metal Fleck e a gente segue à tarde. Eu sei que se levantou, foi pegar o cafezinho, foi dar aquela alongada, começou a apertar o ciático, né? A Joanete começou a latejar, mas tudo bem, é assim mesmo. Temos que nos sacrificar, temos que batalhar. É assim a mudança sempre um lugar de desconforto, né? Para você crescer, para você desenvolver. Mas para não tomar mais tempo, queria apresentar aqui uma figura ilustre e você vai perceber que o mundo, né, está sendo dominado pelos carecas, né? Os carecas que elas gostam mais. Aí pode se aproximar. Bora lá, aqui. Bora lá. E ele vai se apresentar, você vê que maravilha. Inclusive, eu achei isso muito bacana. É um tradicionalista, é um purista, vai usar o flip chart, né? A pessoa vai mostrar a sua letra. Quem curte essa história toda, quem tem aí um passado, né, no giz, lousa e saliva, curte demais esse barato aí. O pessoal fala em tecnologia, mas o carinha que vem aí agora, você vai ver que é diferenciado, como tudo mundo que está acontecendo. É assim mesmo, galera. Puxa o cinto, vamos que vamos. O avião tá a 1000 por hora com vocês aqui. É o Jairo, fica com vocês. Eu vou do ladinho assistir, fica ali, vai interagindo, curte lá a página, compartilha, põe seu nome, aquela história toda. A gente tem falado em manda teu vídeo ainda, estamos esperando, beleza? Fechou, Lobo, bora. É com você, hein? Sempre quis ter um corte de cabelo assim, pronto. Aí, se você sonha, você pode realizar, olha aí. Ó. Olha aí, já manda o endereço do nosso barbeiro aí, ó, aqui pra baixo. Parece que o rosto tá ao contrário, né? Acaba aqui, a gente vira, fica pra cá, beleza? Beijo, um abraço, é com você. Tchau, galera. Valeu, tchau, valeu. Valeu. Ô, Lobo, você sabe que pra uns Deus dá cabelo, pra outros dá inteligência, né? Por isso que é tudo uma questão de equanimidade, é assim que funciona. Muito bom, chegando aqui agora para falar com vocês, falar sobre muita coisa boa, vamos falar sobre comportamento, como que a gente faz para a gente melhorar os nossos resultados, né? Mas quem é esse cara que chega para falar aí para vocês, de repente, do nada, depois dessas grandes feras que falaram para vocês ao longo de todo o dia? Meu nome é Jairo Ferreira Filho, eu sou advogado, sou empresário, sou terapeuta comportamental pela Fundação Napoleão Hill, que já está por aqui, inclusive, né? Napoleão Hill representa esse velhinho aqui na região metropolitana de Curitiba. E assim, quando a gente vai falar da gente, né, sobretudo depois de uma apresentação que nos coloca lá em cima, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Eu fui agente penitenciário, gosto de falar isso, porque foi algo que me dá muito orgulho, afinal de contas faz parte da minha história, né? Fui agente penitenciário por coisa de 8 a 9 anos aqui no estado do Paraná. Foi uma escola, né? Porque você imagina o que é que a gente aprende ali. Não aprende muita coisa boa, mas aprende a viver, aprende a suportar pressão. E a gente sabe que hoje em dia no mercado, se você não consegue suportar pressão, não adianta, você está fadado a não seguir adiante, né? E aí a sua história começa a ser contada de um jeito diferente. E do que é que a gente vai conversar aqui? A gente vai falar assim, o que são os elementos que acabam compondo os nossos resultados, né? E eu vou falar em nome desse cara, né? Falando em nome da instituição Mastermind, tem um PIN aqui que eu gosto muito, né? O som está tudo legal aí, galera? Está tudo funcionando 100%, só para a gente entender, né? Senão eu começo a ficar falando ali, não sei se vocês são muito bons de leitura labial, se o som não estiver muito bom, né? A gente caminha dessa maneira. Fala em nome de Napoleão Hill, fala em nome da Mastermind, né? Eu quero falar um pouquinho de vocês, quem é essa, o que é essa empresa, o que essa empresa faz, quem é esse velhinho, para quem não conhece ele ainda. Se você não conhece, já anota que não tem jeito de você melhorar resultados sem passar pela literatura desse cara. Sabe que o conceito Mastermind, ele foi estudado, ele começa a ser estudado na formação dos Estados Unidos, lá em 1776, quando em 4 de julho, 56 homens representando 13 colônias, que naquele tempo eram dominadas pela coroa britânica, eles simplesmente se insurgem contra a coroa britânica buscando a independência. Não aguentavam mais a taxação, tributação, né? Aquela exploração que acaba acontecendo quando você é colônia. Nós brasileiros entendemos bem disso, não é verdade? E aí, esses 56 caras se reuniram e falaram assim, ó, quer saber? Chega, vamos mudar esse jogo. E aí, no dia 4 de julho, eles assinaram a Declaração de Independência daquele país. Só que, assim, era muita gente que tinha naquele período, né? Naquele período histórico. Lógico que não era tão populoso quanto é hoje, mas acontece que naquele momento, você sabe que não tinha muito esse negócio de julgamento. E quando eles assinam aquela declaração, o que acaba acontecendo? Eles estão assinando a declaração deles, a sentença de morte deles. Se alguma coisa desse errado, um abraço, né? Sem dúvida alguma que seriam todos decapitados. Mas eles acreditaram num sonho, eles acreditaram em transformar aquela sociedade, eles acreditaram num mundo onde as pessoas pudessem ter as mesmas oportunidades. Afinal de contas, lá no século XVIII, né, quando isso aconteceu, você não tinha aquele conceito de ascendência social, né? Ou você nascia nobre,
ou você morria pobre. Não tinha jeito de você mudar essa história. E aí, então, eles conseguiram criar um sonho. Criaram um sonho no qual as pessoas que tivessem as mesmas oportunidades e a capacidade de romper, de conseguir sobrepor as barreiras que se interpusessem no seu caminho, elas, sem dúvida, atingiriam os seus resultados queridos, aquilo que elas pagariam o preço para atingir. Então, foi um momento histórico muito importante que acaba mudando a história da civilização. E aqueles 56 homens, eles já foram denominados de os masterminds. E por que eles foram chamados de os masterminds? Que na tradução literal significa mente mestra, ou mentes de mestres, né? Significa isso, eles eram denominados dessa maneira porque eles acabaram tendo um comportamento diferente da grande maioria das pessoas naquele período. E ainda é hoje assim, né? As pessoas que se destacam, então, naquele período, as pessoas que se destacavam eram chamadas de masterminds. E esse conceito ele foi estudado desde então. E aí, quando chega em 1908, esse maravilhoso homem, que já há mais de 50 anos nos deixou, ele, então, com 25 anos de idade, ele teve uma oportunidade sublime, uma oportunidade que muito pouca gente teve. E a grande sacada é que ele conseguiu aproveitar essa oportunidade. Aos 25 anos de idade, ele teve a chance de estar frente a frente com o homem mais rico daquele período histórico, que era o Sr. Andrew, um bilionário do aço americano, um cara fenomenal. Ele que nasceu na Escócia, pobre, foi para os Estados Unidos numa situação de bastante adversidade, no convés do navio, foi operário e conseguiu chegar ao posto de homem mais rico do mundo. Para vocês terem uma ideia, né, depois vocês pesquisam ali no Google, mas a fortuna dele era basicamente avaliada em dinheiro de hoje, né, num processo de atualização, em cerca de 480 bilhões de dólares. Na lista dos homens mais ricos de todos os tempos, ele é o número 2. Depois ele só perde para John Rockefeller, né, que quando abriu as ações da empresa dele, acabou ultrapassando e passou da casa dos 600 bilhões. Mas ele foi o segundo homem mais rico de todos os tempos. Imagina, 480 bilhões de dólares. Jeff Bezos, para quem é que era o homem mais rico atualmente, tem uma fortuna avaliada na casa de 210, 220 bilhões, mas agora foi ultrapassado por Elon Musk, né? Que são empresas disruptivas, que é o que está acontecendo hoje. E aí, então, o Sr. Andrew, naquela época, na casa dos seus 60, 65 anos, frente a frente com Napoleão Hill, né? Ou Napoleão Hill frente a frente com o Sr. Andrew, numa entrevista previamente marcada que duraria 3 horas. E nessas 3 horas ele poderia perguntar o que quisesse. E agora imagina você, aos 25 anos, de frente a frente com o homem mais rico do mundo. O que é que você perguntaria para esse cara? O que você perguntaria para ele? E naturalmente que ele fez a pergunta sublime. Sr. Andrew, qual o segredo? Como é que a gente faz para conseguir tudo isso que o senhor conseguiu? E é interessante que o Sr. Andrew, muito sábio, né? Sábio demais, ele falou assim, olha, meu jovem, algumas coisas aconteceram na minha vida, mas eu não estou certo se é exatamente esse o segredo. Eu não estou certo se aquilo que aconteceu comigo, se a gente replicar na vida das outras pessoas, vai ter o mesmo resultado, né? Então, mas eu sempre fiquei me perguntando, por que é que tem gente que dá certo e por que é que tem gente que não dá certo? Por que é que tem gente que tem todas as potencialidades, tem condição financeira, família estruturada e tudo mais, e não consegue chegar nos seus objetivos, e tem outras pessoas que têm uma vida de absoluta adversidade e de repente consegue ultrapassar, né, e chegar realmente a resultados extraordinários. E eu queria saber de você, meu jovem, né, Sr. Andrew falando para Napoleão Hill. Queria saber de você, meu jovem. Você se interessa fazer uma pesquisa junto comigo para que nós possamos, né, para que a gente possa descobrir o que é que faz uma pessoa diferente da outra? Porque isso muda o nosso jogo, né? Isso, quando a gente começa a entender, a gente toma consciência dessas coisas, a nossa vida acaba mudando. E aí Napoleão Hill, segundo a bibliografia, diz que ele demora 28 segundos para dizer sim. E aí aquela entrevista que duraria apenas 3 horas, ela se transforma numa longa conversa de 3 dias. Então eles vão para a fazenda do Sr. Andrew e começam a fazer um planejamento daquela pesquisa de como ela se daria. 3 dias depois, Napoleão Hill sai dali com
3 condições básicas, né, que aquela pesquisa teria. A primeira condição, que o Sr. Andrew daria para ele uma carta de recomendação para que ele pudesse ser atendido, né, ser recebido pelas pessoas mais influentes daquele período, né, daquele período histórico. E cá para nós, né, uma carta de recomendação da pessoa mais rica do mundo, eu penso que abre algumas portas, né? Eu, pelo menos, atenderia, né? Se Elon Musk mandasse uma carta para que eu pudesse te atender, pode ter certeza que as portas do meu escritório estariam absolutamente abertas para você, né? E aí, a segunda condição. Depois de 3 anos, o Sr. Andrew foi categórico com Napoleão Hill. Depois de 3 anos, Napoleão Hill deveria se sustentar. Então, o Sr. Andrew bancaria essa pesquisa por 3 anos apenas. Depois disso, ele precisaria se sustentar. Por que ele faria isso? Né? Por que essa condição? Porque nenhum empreendimento humano vale a pena se ele não gerar recurso financeiro. A gente tem que entender que o dinheiro é a seiva do mundo material. E se você está trabalhando, se empenhando nesse processo, você tem que extrair recurso daquilo que você aprende, daquilo que você faz, daquilo que você gera valor para a vida e para o universo. Então, depois de 3 anos, Napoleão Hill precisaria utilizar essas ferramentas para poder ganhar dinheiro. E a terceira e última condição é que essa pesquisa ela não poderia durar nem 20 dias, não poderia durar 20 semanas e nem 20 meses, mas sim 20 anos. 20 anos de pesquisa. Imagina você começar um projeto agora que você sabe que vai ter uma duração de 20 anos. Já pensou isso? Napoleão Hill tinha 25 anos. E ele sabia que ele tinha até os 45 anos para terminar essa pesquisa. E a gente está falando de mais de 100 anos atrás, onde a expectativa de vida era absolutamente baixa. Então, ele poderia até supor que ele dedicaria a vida dele inteira fazendo essa pesquisa. E Napoleão Hill foi lá e assumiu esse compromisso e começa o que ainda hoje é considerada a maior pesquisa comportamental de todos os tempos. É a fonte de estudo de todo mundo que é sério e fala sobre comportamento. Se as pessoas vão falar sobre comportamento de pessoas, comportamento voltado a resultados, e não menciona essa revista, essa pesquisa, você precisa duvidar da seriedade. Depois de 20 anos depois, o que acaba acontecendo? Ele publica o resultado da sua pesquisa. Foram 16 mil empresários entrevistados ao longo desse período. Dentre esses 16 mil empresários, as 500 maiores fortunas da primeira metade do século passado. Nomes como Henry Ford, Thomas Edison, John Rockefeller, Graham Bell, todos esses caras que mudaram a história da civilização por conta dos seus inventos, dos seus empreendimentos, eles participaram dessa pesquisa. Então, pensa o tamanho, a robustez que teve essa pesquisa. E não é só isso. Além desses caras todos que foram entrevistados, Napoleão Hill também entrevistou 160 mil presos americanos. Ah, mas como isso, Jair? Quer dizer que ele foi de penitenciário em penitenciário fazer essa pesquisa? Não. Lembra que o Sr. Andrew estava bancando essa pesquisa? Pois é, Napoleão Hill mandou para todos os presos americanos uma carta e um valor para que eles pudessem responder essas cartas e mandou essas cartas com algumas perguntas básicas, né? Foram 220 mil cartas enviadas, 160 mil cartas respondidas. Então, essa pesquisa, né, de Napoleão Hill tem 16 mil empresários, entre eles as 500 maiores fortunas, e também 160 mil presos. Porque não adianta só você saber o que é que dá certo. Você também precisa saber o que é que dá errado, né? A gente tem que saber os dois lados da moeda. A gente precisa conhecer os dois lados da moeda. Afinal de contas, na vida, infelizmente ou felizmente, as coisas tendem a dar mais errado do que certo, né? A grande maioria das coisas acabam não saindo da maneira como a gente projeta. Então, a gente precisa saber também o caminho onde não pisar, que por vezes é até mais importante de saber aonde pisar. 20 anos depois, em 1928, esse livro aqui, consegue pegar? Ele publica esse livro aqui, ó. O manuscrito original, isso. O manuscrito original das Leis do Triunfo. Em 1928, ele publica esse livro, que é sensacional. É um bitelo de um livro, né? A primeira versão dele tinha mais de 1.300 páginas, e ali onde está compilado, né, está a síntese de toda essa entrevista. Literalmente é um curso, é uma aula, é um livro que
todo mundo, na sua adolescência, se ler, muda a sua história. É um livro que mudou a minha história. Se eu estou aqui falando para vocês, foi porque eu me encantei e foi pelo que esse livro fez na minha vida, né? Então, é algo extraordinário que esse livro fez. Depois disso, né, depois que Napoleão Hill publicou, é importante dizer que Napoleão Hill ele também foi mentor de 3 presidentes norte-americanos. Então, imagina o tamanho da liderança. Nós o tamanho da influência que Napoleão Hill tinha sobre as lideranças americanas. A gente costuma dizer, né, nós que somos desse meio, que o pensamento americano, que os Estados Unidos é hoje, tem muita influência, né, do que Napoleão Hill fez, do legado de Napoleão Hill. Porque em 1937, 11 anos depois, ele publica o livro Quem Pensa Enriquece. Ele publica o livro Quem Pensa Enriquece. E esse livro, Quem Pensa Enriquece, é o livro de negócios mais vendidos de todos os tempos, na área de negócios. Dentre todos os livros, segundo inclusive o canal Globo News, dentre todos os livros, Quem Pensa Enriquece é o 9º mais vendido. Mas na categoria de negócios, ele é o livro mais lido e mais vendido de todos os tempos. Então, ele influenciou e ele impacta a vida de muitas e muitas pessoas. E além também desse livro, Napoleão Hill escreveu vários livros, né? O cara deixou um legado, ele teve uma vida de estudo, né? Estudando comportamentos. Mas, em especial, é importante a gente mencionar e a gente citar o livro Mais Esperto que o Diabo. Se você não leu esse livro ainda, o livro Mais Esperto que o Diabo, você vai anotar e vai ser o livro que você vai ler imediatamente, né? Amanhã, finalizando aqui a Metal Flex Experience, você vai comprar esse livro e vai começar a ler. Porque esse livro ele é disruptivo. E ele é tão disruptivo, esse livro, que ele escreveu lá na década de 30, quando os Estados Unidos estavam sofrendo aquela depressão terrível, né? Depressão econômica, com a quebra da Bolsa em 1929. E aí ele escreve esse livro, naquela época ele estava sendo perseguido pela máfia, né, pelos mafiosos da cidade de Chicago, e quase morreu, né, por muito pouco ele não morreu, e ele teve que fugir, e nessa situação toda, não imagina, ele passando uma situação de crise econômica, passando uma situação das pessoas querendo matar ele simplesmente se depara com o diabo e faz uma entrevista, para entender qual que é a manha do diabo para cima da gente. E ele sai dali com um indicador muito importante, um indicador que quando a gente toma consciência disso, a gente começa a ficar muito preocupado. E aí, quando a gente fica preocupado e fica tenso com isso, a gente parte para a ação. Porque se você, quando tem uma situação adversa, que você consegue fazer uma leitura e você fica inerte, você pode ter certeza que você está caminhando para um caminho muito ruim, muito terrível. E aí, então, ele escreve esse livro nessa entrevista que ele, né, supostamente fez com o diabo. Só que ele era tão disruptivo que Napoleão Hill não teve coragem de publicar. Porque ele bate em todas as instituições que hipnotizam as pessoas, né? As instituições que deixam o ser humano no ritmo hipnótico. Ele bate em todo mundo, é impressionante. É legal que ele fala, inclusive, da pandemia, né? Ele fala assim, o quanto que os governos utilizam esse sistema de terror para a dominação das pessoas. Não estou fazendo um discurso negacionista, por favor, né? Não seja tolo de pensar isso, mas ele fala sobre essa, que é uma das estratégias de dominação de poder. E aí esse livro ele só foi publicado agora, em 2010, 2011, porque os rascunhos desse livro foram encontrados por um sobrinho seu. Então você imagina o tamanho, né, do que está por trás dessa filosofia. Quem conhece Napoleão Hill se apaixona. Então, para mim é uma grande honra, é uma grande satisfação estar falando em nome dele para vocês que têm aí esse papel tão importante na cadeia econômica nacional, né, que faz um trabalho tão extraordinário e a gente precisa disso. Quanto melhores vocês estiverem, sem dúvida alguma, melhor a nossa economia vai estar. E a gente fala em nome de Napoleão Hill através da empresa Mastermind, né? A empresa Mastermind de treinamentos, que tem os treinamentos que te ajudam a implementar na sua vida os comportamentos que foram descobertos por Napoleão Hill. E o primeiro passo para que a gente possa conduzir a nossa vida é tomar consciência. Tomar consciência, né, dos nossos comportamentos, daquilo que a gente precisa melhorar. Na sua pesquisa, Napoleão Hill, ele descobre que existem 17 comportamentos básicos que as pessoas mais bem-sucedidas possuem.
São 17 comportamentos básicos que, se você que está aí assistindo e nós que estamos aqui no estúdio, implementarmos na nossa vida, sem dúvida alguma, a gente vai aumentar a nossa probabilidade de termos melhores resultados na nossa vida. Jairo, então quer dizer que se eu descobrir, souber quais são esses comportamentos, quer dizer que a minha vida vai ficar muito mais fácil? Não, meu caro, vai aumentar a probabilidade, porque você precisa tomar decisões todos os dias, não é? E aí você precisa entender como funciona o seu processo de tomada de decisão, para que você possa, sim, ser melhor todos os dias. De quem eu posso falar? Eu posso falar de mim e dos milhares e milhares de cases que nós temos no Brasil, através dessa metodologia que é tão maravilhosa e que transforma tantas vidas, né? Nós somos, sem dúvida alguma, a maior filosofia de realização individual do planeta, né? Então a gente fala em nome desse cara tão fantástico, em nome desses cases tão fabulosos. Eu quero saber se já foi disponibilizado o formulário para o pessoal que está aí assistindo. Já está. Pessoal, vai aparecer um link, um formulário aí para vocês, que é lá do Google Forms, né? Já está ali. Eu quero que você clique nesse formulário o mais rápido possível. Você vai abrir e você não vai responder, você só vai abrir esse formulário e você vai aguardar. O que a gente vai fazer agora? Eu vou falar para vocês um por um dos comportamentos que Napoleão Hill descobriu. Eu vou falar para vocês todos os comportamentos que compõem essa estrutura que Napoleão Hill descobriu e publicou. Está aí, ó, metal flake, ferragens para vidro, HTTPS, enfim, está lá. Só clicar, copia e cola aí, não sei onde você estiver assistindo, e abre imediatamente esse formulário que você vai respondendo. Ali vai ter cada uma das leis do êxito e a nota de 1 a 10. O que eu quero que você faça, tá? Para que seja bem proveitoso. A gente vai conversar sobre cada uma dessas leis, a gente vai falando sobre cada uma dessas leis. Ao final, eu vou pedir para que você atribua para você mesmo a nota de 1 a 10 dentro do formulário. Então, digital, fácil, é só se você não quiser mesmo se avaliar ou tiver medo, né? Porque às vezes isso acontece, né? Com algumas pessoas. Então, você vai se dar a nota de 1 a 10 em cada uma das leis do êxito, em cada um dos 17 comportamentos essenciais que Napoleão Hill descobriu para que você tenha uma vida com uma probabilidade maior de ter resultado. Estamos entendendo? Então, vamos caminhar nisso. Deu tempo, abriu, testaram, está abrindo o formulário, está tudo certo. Então, bora lá. Gente, então, no livro A Lei do Triunfo, são 17 comportamentos e a gente vai conversar sobre cada um desses, tá? Viu, eu tenho um problema aqui, vamos ver, que eu vou sumir, né? Então, vou ter que trazer para cá. Vamos lá. Ao vivo, cara, que é maravilhoso. Eu adoro ao vivo, porque a gente vai, mexe, adapta e faz o que precisa ser feito. Aí, pronto, fechou. Vamos lá. Primeira lei do êxito. Primeira lei do êxito que a gente vai conversar. É assim, ó, a gente vai trabalhar com a primeira lei do êxito. A gente vai trabalhar com o objetivo principal bem definido. Se você tem o manuscrito original aí na sua casa, possivelmente você vai se parar com o mastermind. Mas você vai ver que didaticamente a gente coloca o objetivo principal bem definido primeiro, por um motivo muito claro, muito bacana. Vamos lá. Primeiro, objetivo principal bem definido. Eu coloco aqui, porque senão eu vou ficar 2 horas escrevendo só esse título, né? O que é o objetivo principal bem definido? Muito possivelmente, né, se eu perguntar para você, ô José, João, Joaquim, você tem algum objetivo na vida? Você pode falar para mim que sim. Eu quero ser bem-sucedido, Jairo. Eu quero ter uma família bacana, eu quero ter isso. Eu quero viajar, conhecer alguns lugares do mundo, né? Eu quero ter mais dinheiro, quero ter um carro melhor, né? Pode ser que você me fale isso, eventualmente. Pois é, mas isso aí não é um objetivo principal bem definido. Quando a gente tem um objetivo principal bem definido, cara, a vida muda. É um outro jogo que a gente começa a jogar. As coisas começam a ficar diferentes. O que é um objetivo principal bem definido? Eu vou te dar um exemplo mencionando uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard que fala sobre isso. As pessoas, um pesquisador, um professor de Harvard fez uma pesquisa com uma série de empresários e foram 3 perguntas, né, que ele fez nessa pesquisa. Primeiro, você tem objetivos na sua vida? Naturalmente, a gente está falando de empresários americanos e os caras são muito bons, né? Então, 90% das pessoas que responderam se eles tinham ou não tinham objetivo, afirmaram que sim, nós temos objetivo. E aí a segunda pergunta, você tem um objetivo, não era exatamente o objetivo principal bem definido, mas ele descreve o objetivo principal bem definido. Tá, você tem um objetivo que você tem um plano de ação para chegar,
que você tem um quadro onde ele está estabelecido, você tem data para atingir esse objetivo, você tem as pessoas que estão com você e que vão chegar com você quando você chegar nesse destino que você estabeleceu para você. Você tem tudo isso desenhado? Sim ou não? E aí, olha só, das 90 pessoas que disseram sim, apenas 3% afirmaram sim novamente, dizendo que tinha um objetivo principal bem definido, que tinha um plano de ação, que tinha um quadro dos sonhos, que tinha exatamente o carro que queria ter, a casa que queria morar, exatamente os lugares que queria viajar, a data que isso tudo ia acontecer, os valores que tinha na conta. Enfim, eles faziam todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho de planejamento que acaba mudando o nosso diagnóstico, né? A gente começa a caminhar, a nossa perspectiva, a gente começa a caminhar de um jeito diferente. E olha que interessante, a terceira pergunta que era feita nessa pesquisa era: qual é o seu volume patrimonial? Aí então a pessoa ia lá e declarava o seu patrimônio. Olha o tanto que é interessante, o tanto que é poderoso você ter um objetivo principal bem definido na sua vida. Você sabia que 80% de todo o conjunto patrimonial que foi declarado nessa pesquisa estava na mão exatamente dos 3% das pessoas que disseram que tinham um objetivo principal bem definido? Olha o quanto que isso muda a sua vida. Quando você tem um objetivo principal bem definido, você sabe por que é que você acorda todos os dias. Você sabe por que é que você assume compromissos. Você sabe por que muitas vezes em tempo de pandemia, em tempo de situação financeira nacional terrível, você segue lutando, segue lutando, segue lutando. Você sabe o que é que você quer para os seus filhos, o que é que você quer para a sua família, o que é que você quer para o país. Quando você tem um objetivo muito claro, o seu jogo muda, né? Outro dia, conversando com um amigo meu, né, a gente falando sobre isso especificamente, ele também é um letrado, né, na filosofia de Napoleão Hill, e aí ele falava que, ele conversando com um amigo dele, ele perguntou: cara, você tem um objetivo na sua vida? Eu falei: bicho, eu quero viver melhor. Falou: rapaz, você sabe que a sua diferença para um cachorro é bem pequena, né? Porque um cachorro também, ele acorda todo dia simplesmente para viver melhor. Nós precisamos ter clareza do que é que nós queremos para a nossa vida, o que é que a gente quer que aconteça na nossa vida. Então, se você, você agora vai se atribuir aí pelo Google Forms. Se você não conseguiu abrir o Google Forms, faz o seguinte: pega uma folha sulfite, uma caneta, escreve o objetivo principal bem definido e vai dar uma nota para você, de 1 a 10, considerando esses fatores que eu te falei. De 1 a 10, dê uma nota para o seu objetivo principal bem definido. Como é que você é nessa competência? Vai lá, 1 a 10. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui, né, que a gente vai falando. Fechou? Então, se você já se avaliou, se autoavaliou no objetivo principal bem definido, vamos para a próxima lei. E qual que é a próxima lei do êxito? Próxima aqui ou ali? Vamos lá, próxima lei do êxito. A segunda lei do êxito que a gente vai trabalhar, segunda lei do êxito, vai ser exatamente o Mastermind. Vai trabalhar ela. Mind. Na sua pesquisa, Napoleão Hill descobre que os homens de grandes resultados na vida, eles têm uma capacidade muito grande de fazer alianças. Fazer alianças e unir as mentes em prol de um mesmo objetivo. Então, quando duas ou mais mentes estão unidas em prol de um mesmo objetivo, nós temos o Mastermind, a mente mestra. E a mente mestra, quando essas duas mentes se unem, elas formam uma terceira mente. E essa terceira mente, ela acaba sendo maior do que as outras duas somadas. Olha que coisa interessante, não é? E Napoleão Hill, trabalha com um conceito muito interessante, né? Você vê, hoje a gente está falando tanto de física quântica, a gente vê tantos pesquisadores falando de física quântica. Lá em 1900 na década de 20, na década de 10, o primeiro capítulo do livro manuscrito original, que é exatamente o Mastermind, Napoleão Hill fala de física quântica. Ele fala exatamente da força que os nossos pensamentos têm, da força que a união de mentes tem. Então, olha o quanto que esse cara está muito além do seu tempo, né? Napoleão Hill é extraordinário nesse quesito.
ele descobre que quando duas ou mais mentes se unem, forma-se uma terceira mente, e essa mente ela tem um efeito magnético maravilhoso. Por quê? Começa-se a atrair coisas, as coisas começam a acontecer no seu caminho, exatamente para que o seu objetivo seja realizado, para aquilo que você almeja aconteça. É algo extraordinário, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, é mais do que validado todo esse processo. E é mais ou menos como uma viagem. Quando você tem um objetivo principal bem definido, você decidiu e definiu o destino, para onde é que você está caminhando. E quando você estabelece o mastermind, você vai estabelecer quem é que vai com você nessa viagem. Então, na sua jornada até o seu objetivo principal bem definido, quem é que vai caminhar contigo? Você precisa ter claro isso. Se você não tem claro, você precisa desenvolver a sua capacidade de ter uma aliança de mentes. E qual é o principal mastermind que nós precisamos estabelecer? É exatamente na nossa casa. Se você não consegue estabelecer um mastermind com a sua esposa ou com o seu esposo, né, meu caro, vai ser muito difícil você conseguir estabelecer um mastermind com os seus funcionários. Então, se você não consegue ter melhores resultados, por quê? Porque muitas vezes não consegue estabelecer um mastermind. Você tem que entender isso. E essa capacidade de estabelecer um mastermind é colocar as pessoas para caminharem junto contigo no seu sonho. Não adianta só você ter muitos sonhos, mas você precisa ter pessoas caminhando contigo no seu sonho, no seu projeto de vida, naquilo que você almeja. Senão, sinto muito, você só vai ser um passante. Né? E a gente luta tanto, trabalha tanto para quê? Para que nós tenhamos nosso nome marcado na história. As pessoas, e a gente vê que a grande preocupação das pessoas quando elas vão chegando, né, ao fim da vida, eu vou chamar de fim da vida, depois ali dos seus 70, 75 anos, a maior preocupação é a construção de legado. E se você não consegue estabelecer mastermind, esquece, você não vai conseguir construir legado. Porque o legado é aquilo que é maior que você e que você deixa para os outros. Né? E então, estabeleça essa aliança de mentes. Consiga fazer com que as pessoas que estão junto com você, que trabalham, seus sócios, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, estejam com você no seu sonho. Se você faz isso, sem dúvida alguma, você vai ter um comportamento de diferenciação. Isso aqui é a segunda lei do êxito. Na verdade, é o que dá nome, né, a toda a filosofia. Se você conseguir construir aliança de mente, pronto, as coisas começam a se transformar na sua vida. Eu quero que agora você, olhando para o seu entorno, olhando para as pessoas que fazem parte da sua vida, quero que você dê uma nota para você, qual é a sua capacidade, a sua competência de estabelecer mastermind. As pessoas estão junto contigo no seu sonho, dê uma nota de 0 a 10 para você. Como é isso na sua vida? Bora lá. Feito isso, nós vamos para a terceira lei do êxito. Terceira lei do êxito. Qual é a terceira lei do êxito? Confiança em si mesmo, né? Ou autoconfiança, confiança em si mesmo. Então, vamos lá. Ó. Próxima lei do êxito, confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo. O que é confiança em si mesmo? Confiança em si mesmo é a sua capacidade de assumir responsabilidade pelos seus problemas, para resolver os seus problemas. Napoleão Hill, na pesquisa que ele faz, ele descobre 6 medos básicos. E os medos básicos é um problema na vida das pessoas, é aquilo que aprisiona o ser humano. Né? Quando você tem medo de alguma coisa, você é um prisioneiro do seu ambiente, é um prisioneiro da sua realidade, é um prisioneiro da sua própria mente. Quando você consegue romper esses medos, quando você consegue corromper os seus medos, pronto, você é um homem liberto, você é uma pessoa que se diferencia. E quais seriam esses 6 medos básicos? Napoleão Hill descobre que as pessoas, ou elas têm o medo da pobreza, ou elas têm o medo de perder o amor de alguém, ou elas têm o medo da velhice, de ficar velho, o medo da doença, também, que é um medo terrível, né? Hoje a gente está vivenciando isso, né? O medo da doença e o medo da morte está muito grande, né? Esse é bastante relevante. O medo da crítica, eu acho que eu já falei os 6, né? Acho que eu falei os 6 medos. Alguns desses medos podem compor. Quando você vai me falar das suas limitações, dos eventuais bloqueios emocionais que você tem, naturalmente a gente classifica em um desses medos básicos. E esses medos aprisionam as pessoas de um jeito terrível. Sabe quando você
está diante de pessoas e de repente você é chamado para ir lá na frente falar com pessoas e você não vai? Você sabe por que você não vai? Você não vai porque você tem medo da crítica. Você tem medo. Quando você era pequeno, você estava lá na escola, né, na sua escola, e de repente o professor pegou e perguntou para você. Você fez uma pergunta para o professor. E aí, ou então respondeu uma pergunta do professor e os seus colegas de escola começaram a tirar sarro de você. E aí aquilo lá doeu emocionalmente. Fala assim, quer saber? Eu nunca mais vou passar por essa dor. E aí pronto, aí você se fecha no seu mundo, você não fala mais, mesmo tendo as respostas, né? Você não responde mais as perguntas. Você não se coloca à disposição da vida. Sabe por que você não empreende muitas vezes? Sabe por que você se mantém no seu emprego? Que eventualmente você não gosta. Sabe por quê? Porque você tem medo da pobreza, você tem medo da escassez. Isso acaba te segurando. Você não tem autoconfiança suficiente, você não tem confiança em si suficiente para romper as barreiras e enfrentar o mundo, e empreender, e gerar emprego, e gerar riqueza. Você não tem essa coragem exatamente, entende? Por quê? Porque o medo da escassez ainda te consome. Falta para você essa autoconfiança, né? Essa confiança em si mesmo para romper essas barreiras. Eu costumo dizer o seguinte, né? O que é a autoconfiança? O que é a confiança em si mesmo? Imagina só num jogo de futebol, e aí o seu time está lá perdendo de 2-1 e você está ali nos 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo, você está lá no banco de reserva. Aí você chega para o técnico e fala assim, ô professor, faz o seguinte, me coloca nesse jogo aí que eu vou resolver essa parada. Eu vou resolver esse jogo e vai ser agora. E aí o professor não tem muito o que fazer, né? Só tem você no banco mesmo, vai lá e te coloca. E aí você chega lá, pede a bola para o meio de campo, recebe, vai lá e faz um gol, 2-2. Aos 49 do segundo tempo, tem lá um pênalti. Está jogando na casa do adversário, olha só. E aí você faz o seguinte, viu? Dá a bola aqui para mim que eu que vou bater esse pênalti. Isso é autoconfiança, né? E aí quando você olha para isso, você tem que olhar para si. Você tem autoconfiança, você se sente capaz de resolver os seus problemas, e, cara, independentemente do tamanho deles. Porque o problema na vida não são os problemas, é como é que você se comporta em relação a eles, né? E é a falta de autoconfiança que faz você ficar menor do que os problemas que você tem na sua vida. Está entendendo isso? Você fica menor do que os problemas que você tem. E o grande segredo da vida é você ser maior do que os problemas. Você ter a compreensão que você é maior de tudo aquilo que aconteceu. Eventualmente, quando a gente vai olhar para isso, você vai olhar lá para a sua infância, poxa, teve de repente uma falha de educação, você não teve seu pai, você não teve sua mãe, te faltou alguma coisa nesse sentido, né? Te faltou carinho disso, daquilo, a sua esposa, o seu esposo te largou, alguma coisa que eu faço, você foi traído, seu sócio te roubou, aconteceu alguma coisa. E aí você acredita que agora é isso aí que vai ditar a sua vida, né? E aí você nunca mais vai querer passar por isso. E aí então você se comprime, você não assume a responsabilidade para ser maior do que os seus problemas. Você fala, isso tudo que aconteceu comigo é muito maior do que tudo que eu já vivi. Cara, isso é terrível, né? Isso é nefasto na vida de alguém. Então eu quero que você agora, na medida que você entendeu o que é a autoconfiança, o que é a confiança em si mesmo, eu quero que você dê uma nota para você nesse quesito, nesse comportamento. Confiança em si mesmo. De 0 a 10, dê uma nota para você. Como é isso na sua vida? Bora lá. Próxima lei do êxito. Qual é a próxima lei do êxito? A quarta lei do êxito de Napoleão Hill é saber lidar com dinheiro. Saber lidar com dinheiro. Saber lidar com dinheiro. Quarta lei do êxito. Viu? E para entender dessa lei é relativamente fácil. Responde aí, para mim ou para você mesmo. Se hoje todas as suas fontes de receita forem esgotadas, acabou. Se você tem salário, corte seu salário. Se você está vendendo, corte todas as suas vendas. Me diz uma coisa, se eu tirar de você todas as suas receitas, quanto tempo você consegue sobreviver? Tem alguns amigos meus que falam assim, minutos. Assim, eu não consigo sobreviver minutos apenas. Se eu perder todas as minhas fontes de receita, vai durar minutos, né? Isso é terrível. Pois é, agora a gente precisa compreender que se isso está acontecendo com você, é porque você não desenvolveu essa habilidade. Porque lidar com dinheiro é uma habilidade. Você tem que entender que o dinheiro é a seiva do mundo material, é uma energia, é aquilo que você consegue absorver da lida que você tem com a materialidade. Assim como a fé é a seiva do mundo espiritual.
né? Essas duas forças da natureza. O dinheiro é uma força da natureza. Se você não sabe lidar com ele, ele não vai te servir. Você é que vai servi-lo. Napoleão Hill sabe, né, e descobre isso com muita clareza. Não tem como você ter uma vida plena se você não tem uma vida financeira com tranquilidade, né, abundante. Por quê? Porque você vai passar necessidade. A gente vive num mundo capitalista. E o dinheiro, você tem que entender que o dinheiro ele é um potencializador das suas qualidades ou dos seus defeitos. Se você é uma boa pessoa, se você é uma pessoa de um bom coração, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa que pensa na sociedade, tudo que nós mais queremos é que você seja abastado financeiramente, né? Porque se você for, você vai conseguir fazer muitos upgrades sociais. E é isso que a gente quer. Só que isso só vai acontecer se você souber trabalhar com essa arte. Então o que eu quero de você agora é o seguinte, dê uma nota para você. Como é a sua habilidade, como é a sua arte, né, a sua habilidade em lidar com dinheiro. De 0 a 10, você tem contas de liberdade, você tem conta da viagem, você tem conta da sua liberdade financeira, suas aposentadorias, tudo está tranquilo. Como é que está isso na sua vida? Se avalie de 1 a 10 nessa quarta lei do êxito. Bora lá. Vamos lá para a próxima? Vamos lá para a próxima lei do êxito? Próxima lei do êxito. Iniciativa e sustentação. Iniciativa e sustentação. Iniciativa e sustentação, ou iniciativa e liderança, né? A depender da obra que você tem, ou ela está como iniciativa e sustentação, ou iniciativa e liderança. Napoleão Hill, na sua pesquisa, ele descobre que as pessoas que têm grandes resultados na vida, os empresários que são mais bem-sucedidos, são aqueles que têm uma habilidade muito bacana. Eu chamo da habilidade de tirar a bunda da cadeira, a habilidade de pegar e fazer aquilo que precisa ser feito. É a habilidade de simplesmente não esperar que as coisas aconteçam, né, e fica esperando do céu, orando para que as coisas caiam no colo. Não, ele vai e faz acontecer. Tem iniciativa, né? Ele tem essa capacidade de resolver os problemas porque ele assume esse protagonismo. Ele vai para cima dos problemas, não fica esperando as coisas acontecerem. E aí, iniciativa é muito, muito relevante. E sustentação. Por quê? Por que ele coloca essa segunda parte de sustentação? Porque tem muita gente que é muito bom de iniciativa, mas é horrível em acabativa. Começam muitas coisas, mas não terminam quase nada. Isso é horrível, isso é péssimo, né? Quando você tem pessoas que abrem muitas portas, mas simplesmente não conseguem empreender logo após abrir essas portas, né? E rapidamente já vão para outro empreendimento, já vão para outro empreendimento. Isso aí você muitas vezes pode achar que é uma vantagem, mas acaba não sendo. Né, pessoas de sucesso, pessoas que triunfam, de acordo com Napoleão Hill, são aquelas que terminam tudo aquilo que começa. Então, se você iniciou, sustenta a decisão que você tomou. Sustenta a decisão que você tomou para que ela vá até o seu término, para que ela vá até o final. Se não, sinto muito, né? Senão você vai... Né, por vezes você pode até passar por bobo aqui, né? Fica o tempo todo começando as coisas, e aí ninguém te dá a credibilidade que você merece ter. Essa é a grande questão. Então, se é muito bom em iniciativa, mas é péssimo em acabativa, ou você nem começa as coisas, né? As duas coisas você precisa avaliar para se dar uma nota. Então, quero que você dê uma olhada nisso aqui que a gente conversou e dê uma nota para você de 1 a 10. De 1 a 10, como é a iniciativa e sustentação na sua vida. Bora lá. Tem alguma pergunta por aí ou não? Tá tudo certo? Se tiver, vá falando que a gente está aqui para isso, tá? Sexta lei do êxito. Qual será que é a sexta lei do êxito? É o uso da imaginação. Uso da imaginação. Uso da imaginação ou uso adequadamente, como preferirem. Você vê que isso é interessante. O uso da imaginação é você compreender que a sua mente ela está a seu serviço. Ela está a seu serviço. Ela funciona, ela serve para você. A sua mente é uma fábrica de fazer coisas, qualquer coisa. Tudo que existe no mundo material, esse terno, essa camisa, esse estúdio, o celular que você está utilizando, o computador que você está utilizando, antes de existir no mundo material, existiu na mente de alguém. Você está entendendo? Tudo que existe no mundo material, antes de ser criado, passou pelo processo mental de alguém.
É assim que as coisas funcionam. Você precisa aprender essa habilidade de colocar a sua mente ao seu serviço. Se você não faz isso, lamentavelmente, ela vai jogar contra você. Tem muita gente que é muito criativo para criar problemas, para criar preocupações, para desenvolver ainda mais os seus medos. Isso é terrível, isso é terrível. Você deve usar a mente para você. Napoleão Hill, ele conta, né, numa passagem dele, em uma das pesquisas, em um empresário que ele foi entrevistar, que ele chega nesse empresário, esse empresário demora um bom tempo depois do horário marcado, acaba se atrasando, e aí a secretária, depois de um período, leva ele até o empresário. Lá chegando nesse empresário, eles começam a conversar, e aí o empresário pega e o convida para levar até o local onde ele estava, né, que foi o motivo pelo qual ele acabou se atrasando. E aí ele vai para um segundo andar do escritório dele, num prédio, penso que na cidade de Nova York, salvo engano, lá na cidade de Nova York, e aí de frente, né, para esse empresário, tinha lá toda a cidade de Nova York, ele ficava observando. E o que ele tinha nessa sala? A única coisa que ele tinha era uma mesa, uma pilha de papéis em branco e algumas canetas. O que ele ficava fazendo ali? Usando a sua mente. Ele limpava a sua mente para buscar soluções para os problemas que ele tinha. Simples assim. Fazia um processo de meditação. Então ele usava a mente dele como uma ferramenta criativa. Isso é tão importante quando você vai olhar para o mundo, né, de hoje em dia, dentre as 10 maiores competências que o mercado futuro vai exigir dos profissionais. Então se você quiser continuar no mercado de trabalho, presta atenção nisso que eu vou te falar. Para você, se você quiser continuar no mercado de trabalho, uma das grandes habilidades que você precisa desenvolver na sua vida é a sua criatividade. Dentre as 10 maiores competências, a principal competência do profissional do futuro é a criatividade. Porque com a criatividade você consegue inovar, você consegue encontrar soluções para problemas complexos, né? Para situações bastante delicadas. Você vai ser um melhor negociador, porque você vai conseguir encontrar soluções para as negociações que acabam surgindo, né? E que você acaba se deparando. Agora, se você não tem isso desenvolvido, você é limitado. E aí, se você for limitado, sinto muito, algum algoritmo, algum equipamento, alguma automação vai ocupar o seu lugar. Então, o uso adequadamente, o uso da imaginação é uma ferramenta que era importante lá e é importantíssima agora também, porque a gente precisa saber se virar nos 30, né? Sobretudo num ambiente de grande pressão. Eu quero saber de você. Você usa sua mente da maneira adequada? Você usa sua mente para você, em prol de você? É assim que você lida com ela? Explica isso para a gente. Vai lá, se dê uma nota de 0 a 10 agora, nesse momento. Como que é o uso da imaginação na sua vida? Bora. Quando você dá uma nota para você, posso beber água, né? Sétima lei do êxito. Qual é a sétima lei do êxito? Olha que coisa maravilhosa que é a sétima. Isso aqui parece essa minha letra, eu vou falar para você, viu? Ó, entusiasmo. 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 Entusiasmo, Jairo? O que é entusiasmo, né? Tem muita gente que acha que entusiasmo é aquele oba-oba, né? Que é ficar pulando, gritando, essa coisa toda, o iê. Cara, não é nada disso. Se você pensa que entusiasmo é isso, você está bastante equivocado. Entusiasmo, né, etimologicamente falando, entusiasmo significa Deus dentro de você. Deus dentro. E o entusiasmo, então, é aquela força interna que te leva a fazer aquilo que precisa ser feito, ainda que você não queira fazer. É uma força interna que te leva a fazer aquilo que precisa ser feito, ainda que você não queira fazer. Essa é a força da disciplina. O entusiasmo é a força da disciplina. Porque assim, eu acordo todos os dias bem cedo. Você acha que eu gosto de acordar cedo? É claro que eu não gosto, mas eu preciso de entusiasmo para fazer isso. Então, como eu tenho entusiasmo, eu acordo todos os dias cedo.
A falta de entusiasmo é que te leva a fracassar na vida, que te leva a procrastinar. Você sabe aquele contrato chato que muitas vezes você quer fazer? Bom, estou falando eu como advogado, né? Mas sabe aquele cliente chato que você, de repente, não está querendo ligar? Porque ele, toda vez que você liga para ele, ele te trata mal. Sabe aquela estrada ruim que você precisa enfrentar para chegar até o seu destino e você não quer enfrentar porque, nossa, aquilo lá te cansa? Pois é, o que te leva a ligar para o cliente chato, a fazer o relatório de vendas que você precisa fazer, ou a força que te leva a fazer essas coisas chatas na vida, é exatamente o entusiasmo. É o entusiasmo que te leva a ter disciplina. E aí, quando você descobre que o entusiasmo é o segredo pouco reconhecido do sucesso, Napoleão Hill fala isso, né? O entusiasmo é o segredo pouco reconhecido do sucesso, porque é a disciplina. Você tem, lembra lá da dúvida do Sr. Andrew? O Sr. Andrew ficava lá perguntando, tá, mas por que tem gente que não tem nenhuma condição na vida e acaba tendo resultado? Por vezes é porque tinha entusiasmo. Fazia o básico que ninguém gostava de fazer, mas essa pessoa fazia todos os dias. A grande maioria das pessoas não é assim. A grande maioria das pessoas são procrastinadores por excelência, né? São terríveis nesse processo, né? E simplesmente vão deixando a vida, e a vida vai passando, e você não vai fazendo o que precisa ser feito. E aí você está fora do peso, você não está com as roupas adequadas, você não está com o carro que você quer, você não mora na casa que você quer. Por quê? Por vezes você deixou para trás aquilo que você precisava fazer. Simples assim. Simples assim. É assim que o jogo é jogado. É assim que o jogo da vida é jogado. Ter Deus dentro de você. Quando você consegue entender isso, que você consegue ter essa energia vital dentro de você, que te leva a fazer. Porque o que significa ter Deus dentro de você? É quando você consegue vencer você mesmo. Você tem domínio sobre as suas ações. Domínio próprio, para que você possa encontrar a salvação para os cristãos, você precisa ter domínio próprio, vencer a si. O entusiasmo é a força que te leva a vencer a si mesmo. Coloca aí agora uma nota. De 0 a 10, como é que é o entusiasmo? Como é que é a disciplina na sua vida? Bora lá. De 0 a 10, qual a sua nota? Bora para a 8ª lei do êxito? 8ª lei do êxito. Essa lei do êxito aqui é espetacular. Autocontrole. Autocontrole. Autocontrole, 8ª lei do êxito. Você lembra que no momento que eu falei sobre a pesquisa de Napoleão Hill, além dos 16 mil empresários, ele também entrevistou 160 mil presos? 160 mil presos. E entre as perguntas, Napoleão Hill perguntava para essa turma toda, falou assim, viu, conta aí para a gente, qual que era o segredo? Qual é o segredo para isso tudo, da sua vida? Ele perguntou assim, como é que você foi parar aí? Explica isso para a gente. E aí os caras começavam a falar, olha, estava tudo certo na minha vida, as coisas estavam caminhando muito bem, dando tudo ok, e aí minha vida estava progredindo. Mas aí chegou um momento que a última gota d'água caiu no copo, o copo transbordou e eu simplesmente perdi o meu controle, fiz uma caca imensa e vim parar aqui. 80%, 90% das pessoas que responderam aquelas cartas disseram isso. E foi quando Napoleão Hill desenvolveu o autocontrole como uma lei do êxito. Descobriu o autocontrole como uma lei do êxito. E é exatamente assim. Você tem que entender que muitas vezes quando você tem rompantes na sua vida, você está perdendo grandes oportunidades. E por vezes a pessoa que tem rompantes tem baixa resistência emocional. Por quê? Porque acaba sendo um bobinho, que fica bravinho por qualquer coisa. Fica bravinho porque levou um não. Aí não consegue levar não, aí depois não quer ligar para o próximo cliente. Por quê? Porque eu vou passar uma raivinha. Acontece que muitas vezes o vendedor não entende que o não é a matéria-prima do sim. Você precisa trabalhar o não para que ele se transforme em sim. Porque se todo mundo falasse sim, você nem precisava de vendedor no mundo. Autocontrole. E aí não é só o autocontrole emocional. Você tem o autocontrole alimentar também. Sabe quando você se depara com aquele pratão de comida e não consegue parar de comer? Não consegue parar de beber? Sabe o autocontrole sexual também, que é terrível, e isso acaba com famílias, porque você simplesmente não consegue se segurar nesse quesito?
falta de autocontrole. Você não chega, né? Você não consegue permanecer num status de sucesso, num status de triunfo, se você não tiver a 8ª lei do êxito muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida na sua vida. É algo fundamental. Você muda realmente a sua história quando você consegue se controlar. Eu mesmo tive, é uma das leis que eu mais tive que desenvolver na minha vida, desde que eu conheço essa filosofia. Desenvolver o autocontrole. Por quê? Porque se a gente não desenvolve isso aí, coisas muito nefastas vão acontecer na sua vida. Esse é o problema. A falta de autocontrole faz com que você provoque, cause coisas nefastas na sua vida. Acaba com a sua vida. Acaba com o seu relacionamento com seus filhos, acaba com o seu casamento, acaba com a sua empresa. É terrível. Autocontrole é algo que precisa ser muito bem trabalhado. Eu quero que você agora faça o seguinte, se avalie de 1 a 10, como é o autocontrole na sua vida. Quanto que você precisa desenvolver de autocontrole na sua vida. Vamos lá, para a próxima lei do êxito, que é a 9ª lei do êxito. Vou puxar aqui, porque senão eu vou escrever muito embaixo. Próxima lei do êxito, que é a 9ª, né? 9ª lei do êxito é o hábito de fazer mais que o combinado. Hábito de fazer mais que o combinado. Até que dá certo para ler ali, né? Eu estava meio preocupado, fica bom para ler. Hábito de fazer mais que o combinado. É legal que no seu discurso, Napoleão Hill, ele fala o seguinte, existem 2 categorias de pessoas que não tem jeito, vão ter uma vida medíocre, não vão conseguir ascender socialmente. Elas sempre terão vidas medíocres. Essas 2 categorias são, primeira categoria, aquelas pessoas que não fazem nem mesmo combinado. Aquelas pessoas que você combina A e ela não faz nem o A que você combinou. Cara, não adianta, essa pessoa, ela entrou por um acaso no mercado de trabalho, mas logo vai sair. Por quê? Porque quando isso começa a se repetir, vira um padrão comportamental, quem é que quer conviver, quem é que quer caminhar com uma pessoa que não faz nem aquilo que se combina, não é? Credibilidade zero tem essa pessoa, e credibilidade é algo que vale demais, né? Se você não tem, é lamentável. Segunda categoria de pessoas que não adianta, não terão também resultados na vida. Segunda categoria é aquelas pessoas que fazem apenas o combinado. Se você só faz o combinado na sua vida e tem isso como hábito, tem isso como lição de vida, lamento. Sua vida vai ser medíocre. Sabe, você não vai ser lembrado fora da sociedade onde se vive, fora da comunidade onde você vive. Você vai ser mais um. O hábito de fazer mais combinado é uma força da natureza. As pessoas que têm isso como hábito, se você é colaborador, você que está nos assistindo, e você é colaborador e tem o hábito de fazer mais combinado, deixa eu te dizer o que pode acontecer contigo. Olha só, você vai tornar o seu empregador refém de você. É, refém. Por quê? Porque o empregador que tem um colaborador que faz sempre mais combinado, tudo que ele não quer é perder uma pessoa como essa. Ele se torna refém. Aí você consegue, você tem muito maior potencial, de negociação com o seu empregador, essas coisas que vai acontecer. Numa segunda instância, se você segue fazendo mais combinado, surpreendendo, né, a pessoa pediu A, né, e você faz A, B, C, D e E, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você é convidado a ser sócio de uma empresa. Tem um amigo meu que ele era funcionário de uma empresa milionária, uma empresa de valor de mercado na casa dos seus 30 milhões de reais. E ele já estava há 4 anos trabalhando lá. Até que um dia, sabe o que aconteceu? O proprietário da empresa chamou ele para uma conversa e deu 30% das cotas sociais para esse meu amigo. 30% das cotas sociais para esse meu amigo. Sabe por que fez isso? Porque esse cara, ao longo desses 4 anos, nós fez muito mais combinado. Ele deu paz até para aquele empreendedor, para o dono da empresa. Ele era o cara que fazia o que ninguém estava esperando, né? O cara que batia escanteio, cabeceava, defendia, lançava. Era o cara que fazia isso tudo na empresa. E aí, pronto, olha o resultado. Virou sócio da empresa. Olha que coisa fabulosa, né? O Napoleão Hill, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quando você costuma fazer muito mais do que aquilo que você é pago para fazer,
muito em breve você começará a receber muito mais do que aquilo que você efetivamente faz, né? Então essa equação ela começa a se organizar na vida. Essa é uma lei da vida. Essa é uma lei da vida. É uma história que eu acho muito legal, que ela diz o seguinte: tinha um funcionário que estava 10 anos trabalhando na empresa e aí não tinha, depois desses 10 anos trabalhando, né, na empresa, não tinha sido poucas vezes promovido, enfim, estava bastante mediano. E aí começou a trabalhar um outro rapaz nessa empresa, e aí ele, conforme foi caminhando, com coisa de 6 meses, esse rapaz foi rapidamente promovido. Foi promovido na empresa, veja só. E aí, naturalmente, o cara de 10 anos, né, de empresa ficou, né, pé da vida com esse negócio todo. Aí o que foi que ele fez? Foi lá conversar com o patrão. Foi lá conversar com o patrão, falou assim: ó, senhor, não é possível um negócio desse, estou há 10 anos, né, aqui na empresa, o fulano acabou de chegar e já foi promovido, já está ganhando mais que eu, como é que pode isso? Viu, faz o seguinte, antes da gente seguir nessa conversa, faz o seguinte, vai ali, eu preciso fazer uma festa, né? Eu quero fazer ali algumas batidas, eu quero que você vá ali e vê para mim quanto é que está o abacaxi. Vai ali no mercado da esquina e vê quanto é que está o abacaxi, por gentileza. E aí o cara foi lá, foi no mercado da esquina, aí ele volta com a resposta: ó, senhor, eu fui lá, mas não tinha abacaxi. Ah, tá, entendi. E aí nisso ele manda chamar o rapaz que foi promovido. Falou: fulano, é o seguinte, eu vou fazer uma festa e preciso fazer algumas batidas. Faz o seguinte para mim, vai lá no mercado da esquina e vê quanto é que está o abacaxi, por gentileza. Aí o outro olhou assim, né, falou assim: ah, mas eu não falei que não tem abacaxi? Segura tua onda aí. Vai lá, e o cara foi lá no mercado. E aí ele volta com a resposta. Fala assim: olha, senhor, é o seguinte, não tinha abacaxi, mas tinha limão, tinha tanto, tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso, e custava tanto, 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 tanto. Para o dia da festa que o senhor falou, ele vai ter isso, isso e isso à disposição. Pronto, está respondido. Por que que o cara foi promovido e o outro não foi? Simples assim. Simples assim. Então, o hábito de fazer mais combinado muda o jogo da sua vida, né? Você pensa que você está deixando o outro mais rico, não, mas pelo contrário, você está fazendo um plantio sensacional para você. Nas suas empresas, como é que é isso? Isso aqui, o Fleck Metal Experience, por exemplo, você fazer mais combinado, não tinha necessidade, né, do Rogério de repente pegar e investir. Não, mas ele está aí, está te entregando esse conteúdo de altíssima qualidade, fazendo muito mais do que o combinado. Por si, os produtos dele já se venderiam, mas não, ele tem exatamente essa clareza de fazer mais combinado para que ele siga tendo cada vez mais resultado. Coloque aí agora, no seu formulário, de 0 a 10, qual a nota que você se dá no hábito de fazer mais que o combinado, que é a 9ª lei do êxito. 10ª lei do êxito, que é personalidade agradável. Personalidade agradável, 10ª lei do êxito. Vejam só. Napoleão Hill ele fica intrigado com essa questão da personalidade agradável, né? Muito embora, né, tinham alguns milionários que não tinham a personalidade das mais agradáveis, mas a grande maioria tinha. E ele entende que a personalidade agradável é um grande magnetismo. É um magnetismo que atrai a atenção das pessoas. E muitas vezes, para a gente saber se a gente tem uma personalidade agradável, basta que a gente responda uma simples pergunta, né? É bem legal de você parar para pensar nisso. Olha só, vamos supor que você não tivesse que pagar, que o seu funcionário continuaria recebendo o mesmo salário se ele não trabalhasse para você. Se um processo de divórcio não fosse tão oneroso, tão difícil, né, de se fazer, se não, enfim, para romper as relações não tivesse ônus nenhum, fosse simplesmente instalar os dedos, eu não preciso mais me relacionar com você. Me digam só, se você responde essa pergunta, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão no seu relacionamento íntimo, elas estão no seu relacionamento íntimo porque elas gostam de você ou porque elas precisam de você? Se você acabasse com esse elemento de precisar de você, quantas pessoas continuariam no seu ciclo íntimo? Explica isso para a gente. Isso é entender se a sua personalidade é agradável ou não é agradável.
Se você, né, olhou para isso e isso ficou um pouquinho confuso para você responder, sinto muito. É um grande indicador que você precisa melhorar, que você precisa melhorar esse aspecto da sua vida, melhorar a personalidade agradável. Napoleão Hill ele faz a seguinte indagação, né? O que é que explica eu ter que pegar e me deslocar até um posto de combustível que fica a 10 quadras da minha casa para eu abastecer o meu carro, sendo que no caminho eu tenho ali de 3 a 4 postos de combustível e por vezes o preço está ainda mais em conta do que lá onde eu abasteço. Ele diz, é porque eu sou atraído pelo magnetismo do atendimento que tem naquele posto. O atendimento é maravilhoso, daí tem um magnetismo que me leva até lá. De uma maneira hipnótica eu vou até lá, porque eu quero ser atendido naquele posto. Personalidade agradável. Personalidade agradável. Hoje em dia, como é que você faz negócios? Né? Você faz muito mais negócio. É difícil você fazer negócio com quem você não gosta. No processo de venda, você tem que entender que dentro de um processo de venda, as pessoas primeiro compram o vendedor. Aí depois vão ver o que é que ela vende, o que é o vendedor vende. Mas primeiro é o vendedor que tem que ser comprado. Não é? É assim que funciona. E um bom vendedor que tem uma personalidade agradável, esse cara nunca vai ser substituído. Nunca. Porque a força de network dele é tão grande, a capacidade dele de se relacionar, de fazer negócio, de criar conexões é tão grande, que nenhuma empresa quer perder um cara desse. Seu network vale muito dinheiro. Você tem que entender isso. Seu network vale muito dinheiro. E você não vai desenvolver network se você não tiver uma personalidade agradável. Compreende isso? Compreende a força dessa lei do êxito? Isso é uma lei do êxito, né? A palavra lei, para você entender, a palavra lei ela tem dentro dela limite e liberdade. Limite e liberdade. Então, basta que você caminhe, né, por esse estreito caminho. Se você caminhar por esse estreito caminho, você pode ter certeza que você vai chegar longe. Então, essas leis do êxito que a gente está te apresentando é o caminho para você seguir, para você ter uma vida muito mais triunfante. Se avalie agora, vai, de 1 a 10, como é a sua personalidade. Muito agradável ou não? As pessoas estão contigo porque elas gostam de você ou porque elas precisam de você? Baita pergunta essa, né? Agora eu vou falar da 11ª lei do êxito e você já pode fazer um asterisco, tá? Nessa daqui, ó. 11ª lei do êxito, que é pensar com exatidão. Pensar com exatidão, pensar com segurança, ter certeza daquilo que você está pensando. A 11ª lei do êxito, pode fazer um asterisco, que é a lei mais difícil dentre todas as leis de ser seguida, de ser cumprida. Pensar com segurança. Por quê? Ela tem 2 aspectos. Essa lei ela tem 2 aspectos que a gente precisa avaliar. O primeiro aspecto é o seguinte: o que é que forma, o que é que compõe os seus pensamentos? Aquilo que você pensa, a opinião que você tem sobre as coisas. O que é que compõe essa opinião? Me explica. Os fatos são fatos ou são meros boatos? Você não gosta do seu vizinho porque o outro vizinho falou mal dele, ou você tem um fato que comprova isso que você pensa sobre o seu vizinho? Você não gosta do Bolsonaro porque você ouve a imprensa falando, ou você tem fatos que comprovam essa questão, a sua opinião acerca do presidente da República? Você não gosta da esquerda porque você tem fatos, ou você tem meras opiniões de terceiros que te levaram a pensar sobre isso? Você não gosta do seu pai porque você pensa algo que ele falou para você, ou porque ele efetivamente fez algo para você que acabou fazendo que você não gostasse tanto dele assim? Pensar com segurança é você pisar em solo firme, é você construir a sua casa sob a rocha. É bíblico isso. Isso é pensar com segurança. Tira os boatos, tira os achismos da sua vida e vão para os fatos. Tira a pessoa, tira a figura da pessoa, se foca nos fatos.
Quando você faz isso, você começa a pensar com exatidão. E aí as suas opiniões são muito mais firmes. Por muitas vezes a gente vê pessoas cometendo grandes tolices porque vão pela cabeça dos outros. Simplesmente não comprovam os fatos, não comprovam aquilo que elas pensam. E aí não tem jeito, né? Você não deixa de visitar um cliente porque você acha que ele não vai comprar de você. Porque você acha, acredita que de repente seu produto não é bom o suficiente para ele. Isso não é pensar com exatidão, você está colocando um achismo. Tire o verbo achar, né? A não ser que você esteja procurando alguma coisa, tire o verbo achar da sua vida. Você não acha mais nada. Ou você tem certeza, ou você não tem. É simples. Ou você tem certeza, ou esquece o que você está, né, imaginando, o que você está pensando. A partir de agora você tem que pensar nisso, né? Você tem certeza? Esse é o primeiro aspecto, é você ter certeza, você ter exatidão daquilo que você pensa, porque os seus pensamentos estão pautados em fatos verdadeiros, comprovados, validados. Segundo aspecto, todas as vezes que a gente está diante de uma decisão, seja grande ou pequena, a gente tem duas vozes na nossa cabeça, não é isso? A gente tem duas vozes, uma falando sim, outra falando não. Se eu fizer alguma pergunta aí para você agora, você pegar e falar assim, para você, é o seguinte, para você melhorar de vida, faz o seguinte, dá 3 pulinhos aí agora na sua casa. Nesse momento, você pode pegar a sua mente e ela falar assim, pô, será que é verdade? Será que isso aí tem alguma validação? E vou fazer? Então você vai falar, que tonguice é essa? Não vou fazer nada disso, de dar 3 pulinhos, coisa nenhuma, né? Nesse momento, você está tendo um diálogo mental, compreendeu? Você está tendo um diálogo mental. E aí, explica para mim, qual é a voz que você ouve? Qual é a voz mental que você obedece? Quem é que falando aí na sua mente você vai obedecer? Esse é o grande desafio. É o grande desafio da vida. Né? No momento de... Lembra quando a gente estava falando da 5ª lei do êxito, que era iniciativa, sustentação? E aí, para você ter iniciativa, você tem que ter convicção. Mas, por vezes, na hora que alguém chega e você vê assim, poxa, eu acho que eu vou fazer isso, ao mesmo tempo, uma voz vai falar, não, não faça isso. Aí uma outra voz vai falar, faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. Qual voz que você vai ouvir? É um grande desafio, isso é um desafio da vida. E para entender isso é muito complexo, né? Um processo bastante complexo para você conseguir pensar com exatidão. Por isso que eu trabalho com essa lei como sendo ela a mais desafiante dentre as 17 leis de Napoleão Hill. Com base nisso tudo que eu falei aqui para você, eu quero que você se dê uma nota. De 0 a 10, como é na sua vida pensar com exatidão. Bora lá. Próxima lei do êxito. Concentração e foco na coisa certa. Olha que fantástico, né? Concentração e foco na coisa certa. Concentração e foco na coisa certa. Você sabia que a maioria das pessoas perdem muito tempo da sua vida com coisas que não dão resultado nenhum? Por vezes você fica conversando com aquela pessoa que não vai agregar nada na tua vida e você fica horas e horas e horas falando da vida do vizinho. E isso não vai melhorar nada na tua vida. E aí você acaba... Peraí, fala comigo aqui. Beleza, fechou. Estamos caminhando. Então é o seguinte... não sei se já ouviu falar no princípio, na lei de Pareto, né? Lei de Pareto, Pareto é o seguinte, ele diz o seguinte, que você gasta 20% da sua vida com coisas que dão 80% de resultado. Olha só, e os outros 80% você gasta com coisas que te dão 20% de resultado. Olha que contrassenso terrível, né? Como é que você faz para melhorar os resultados na sua vida? Começa a investir naquilo que efetivamente vai te gerar alguma coisa. Né? Você está entre duas circunstâncias, duas situações na sua vida, você tem que optar. Qual é aquela que mais vai te dar resultado? Por vezes, sabe qual que você opta? Para aquela que te dá menos trabalho, não para aquela que te dá mais resultado. E o jogo é diferente, não tem jeito. Sem transpirar, você não ganha. Sem transpirar, você não chega aonde você precisa chegar. Então, começa a se concentrar naquilo que faz sentido para a sua vida. Naquilo que vai te fazer chegar ao seu objetivo principal bem definido. Então, olha só, lá a importância dessas leis e como elas se conversam, né? Você vai olhar para o seu objetivo de maneira muito clara. Você vai olhar para o seu objetivo de maneira muito clara.
tudo aquilo que você tirar do seu, né, tudo aquilo que for para atrapalhar você chegar no seu objetivo, você vai tirando do caminho. Você vai tirando, vai tirando, vai tirando e só se concentra naquilo que gera resultado. Foco é colocar luz, né? A fotossíntese não gera vida, né? O que é a fotossíntese? É colocar luz. Então, quando você coloca luz, as coisas expandem, não é? A luz, uma luz dispersa no ambiente, ela ilumina muito pouco, mas uma luz concentrada chega até a colocar fogo no papel, não é assim? Esse é o foco. Então, foca naquilo que te gera resultado e esquece todo o restante. Entendemos isso? Agora você vai fazer o seguinte, vai colocar a nota de 0 a 10, como é que é a sua vida, né? No quesito concentração e foco. Se você fica perdendo muito tempo, sabe rolar tela? Você leva uma vida rolando tela, perdendo tempo e stalkeando, né? Olhando e cuidando da vida dos outros. Acaba com isso na sua vida, senão você não vende, queridão, tá? Muda esse jogo, bora. Dada essa nota, vamos para a próxima. Próxima lei do êxito, 13ª lei do êxito, estamos caminhando para o final. É conseguir cooperação. Viu? Essa daqui é bem fácil de você descobrir se você é bom ou não. Bem fácil mesmo. Se você entendeu o que é o hábito de fazer mais combinado, faz o seguinte. Pensa nas pessoas que moram com você. Pensou? Agora pensa nas pessoas que trabalham com você. Pensou? Pensa nas pessoas que lidam com você diariamente. Agora responde. Essas pessoas que estão contigo, elas fazem mais que o combinado com você ou não? Ou você o tempo todo está se frustrando com as pessoas que estão no seu redor? O tempo todo as pessoas que trabalham com você, que lidam, que convivem com você, sempre deixam a desejar. Se essas pessoas sempre deixam a desejar, fazer um trava-língua aqui, né? Sempre deixam a desejar, significa que você está falhando na sua habilidade de conseguir cooperação. Você está falhando na comunicação, está falhando na sua liderança, você não está conseguindo colocar essas pessoas em mastermind. É assim que funciona. Então, se avalie de 1 a 10, se as pessoas que estão ao seu redor fazem mais combinado com você. É o outro. Se você recebe, você é surpreendido o tempo todo com isso. De 1 a 10, se avalie. Vai. Próxima lei do êxito. Essa lei do êxito aqui é fantástica. Que é a 14ª. 14ª lei do êxito é aprender com o fracasso. Aprender com o fracasso. Sabe que Napoleão Hill ele tem algumas frases que são emblemáticas, né? Ele é maravilhoso nesse aspecto. E aí ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: em cada adversidade, em cada dificuldade que você tem na sua vida, se você olhar bem, você vai encontrar nela a semente de um benefício que é equivalente a essa dificuldade ou muito maior. A semente de um benefício equivalente ou maior está exatamente na dificuldade que você está passando. Aquele desafio terrível que você passou na sua vida, a empresa que quebrou, veio a pandemia, levou o emprego de muita gente, enfim, aquela coisa toda. De repente ali, se você olhar bem, está a semente de um benefício maravilhoso, que basta você saber degustar, basta você saber aproveitar esse benefício, né, olhar para aquilo ali com um olhar de aprendiz, porque todo fracasso traz com ele um aprendizado. Napoleão Hill nem chama de fracasso. Napoleão Hill ele diz que só fracassa quem desiste. Quem não desiste, né, vai aprendendo até que consegue, né, vai fazendo até que consegue. Então não existe fracasso para Napoleão Hill. O único que fracassa é aquele desistente. E é interessante que ninguém conhece mais o fracasso do que o sucesso, porque para que as pessoas possam chegar, né, nesse ambiente de conseguir chegar no sucesso, elas passam por uma situação de adversidade. Não tem como conseguir algo diferente disso, né? Não tem como a gente conseguir resultados diferentes se a gente não tiver desafios, porque por vezes os desafios nos preparam para coisas extraordinárias. E a gente tem inúmeros casos de pessoas que foram fracassando e daí a pouco atingiram altíssimos resultados.
Como é isso na sua vida? Como é que você lida com o fracasso? Como é que você olha para as adversidades, para as perdas que você teve ao longo da sua vida? Se avalie de 1 a 10 como é aprender com o fracasso para você. Próxima lei do êxito. Estamos caminhando, quase terminando. Próxima lei do êxito. O Josemir mandou ali saudações palmeirenses, hein, Josemir? Josemir, eu sinto muito, meu amigo, mas não vai ser dessa vez. Olha lá, mas assim, ó, o Josemir ele é palmeirense, mas é meu amigo, né? Sabe por quê? Porque eu desenvolvi bem essa próxima lei do êxito aqui, que é ser tolerante. Ser tolerante. Ser tolerante. O que é ser tolerante? É você entender. Ser tolerante é você compreender, ter muita clareza de que a diferença entre as pessoas é uma bênção. É uma bênção, é uma bênção. O que seria de mim, santista, se a gente não tivesse os nossos fregueses palmeirenses, né? É assim, então a gente precisa dessas diferenças, a gente precisa dessas adversidades na vida, a gente precisa que as pessoas sejam diferentes. Porque assim, ó, graças a Deus, as pessoas são diferentes. Graças a Deus as pessoas não são como você ou como eu, né? Algumas são, mas a grande maioria são diferentes. E aí, muito disso, né, eu te convido até a conhecer o Enneagrama, que é um treinamento que nós temos, que trata exatamente das diferenças dos padrões de personalidade. E aí você vai entender por que é que você é do jeito que você é, por que é que você pensa como você pensa, por que é que você age como você age, né? A gente vai ter uma turma agora no mês de fevereiro, é um treinamento fantástico, fantástico, muda a vida de muitas pessoas, são apenas 3 dias e é muito, muito bacana. Você vai ver como que isso tudo acaba mudando. Ser tolerante é você entender a beleza das diferenças. Não tem como você formar um time de futebol só com atacantes, não é isso? Não tem como você formar um time de futebol só com lateral direito. Não, você precisa de um cara que joga na direita, você precisa de alguém que joga na esquerda, você precisa de um zagueiro caneludo, né? Você precisa de um goleiro que é bom com as mãos e não sabe nem fazer embaixadinha. Mas o cara joga muito bem ali no gol. Cada um joga na posição. E você acaba não tendo maiores resultados exatamente porque você não sabe exatamente qual é a posição que você tem que jogar. Quando você descobre a posição que você tem que jogar, pronto, você começa a dar resultados maravilhosos. Você muda os resultados da sua empresa, muda os resultados da sua vida. E você entender que as pessoas são diferentes e pega aquela diferença e trabalha com as diferenças das pessoas, pronto, você consegue fazer um bolo maravilhoso. Você consegue construir resultados. As empresas, elas são muito fortes nas diferenças entre as pessoas. Só que a gente muitas vezes não consegue, né, trabalhar com isso. O que seria da direita sem a esquerda? Explica para mim. Não tem condição. Elas precisam, né, dessa contradição. A contradição, a tese e a antítese, elas são muito importantes para que nós tenhamos a síntese. Então, tolerar as diferenças é relevantíssimo, relevantíssimo na vida das pessoas. Então, comece a desenvolver. Se você não é muito tolerante, se você não gosta muito das pessoas que pensam diferente de você, mude esse cenário e comece a aproveitar essas diferenças. Traz essas diferenças para jogar a seu favor. Se avalie de 1 a 10 nesse quesito na sua vida. Vai lá. De 1 a 10 nesse quesito. Próxima lei do êxito. Caminhando. Vamos aqui na penúltima lei do êxito, que é a regra de ouro. Regra de ouro de Napoleão Hill. Regra de ouro de Napoleão Hill. O que é a regra de ouro de Napoleão Hill? Lá na Bíblia, você tem um ensinamento que é fabuloso, né? Você tem... Pera lá, vamos aqui organizar, me diga. Consegui? Mas olha só, me cederam um pouquinho mais de tempo, hein? Que bom, bora lá. O que é a regra de ouro, ela nos ensina na Bíblia? Para você tratar o próximo como você gostaria de ser tratado, né? Ame o próximo como a si mesmo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que diferente. É mais ou menos a mesma coisa, só que diferente. Qual é a diferença que a gente acaba trabalhando nesse quesito? Você tem sim que fazer para as outras pessoas, tratar o próximo, tratar os seus clientes, como você gostaria de ser tratado. Mas sabe por quê? Porque isso é bom para você, porque isso gera resultado para você. Cara, a gente vive num ambiente cósmico, né? Se tem um negócio que a gente tem muita clareza na vida, é que a vida é uma eterna colheita daquilo que você plantou lá atrás.
Então, quando você começa a plantar negatividade, me explica, o que é que você vai colher? Não, aí você muitas vezes quer ter resultado na vida, você quer ter coisas boas acontecendo na sua vida, mas você só fica plantando porcaria. É claro que você vai colher porcaria. Para que você possa ter melhores resultados, você precisa fazer coisas para as pessoas que seja exatamente como aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você está numa relação negocial, você está vendendo muitas vezes, e aí isso acaba acontecendo com muitos vendedores. Naquela ânsia, né, de vender, de bater meta, disso e daquilo, acaba vendendo geladeira para esquimó. Mas não naquele conceito básico, né? Porque tem que manter o conceito da temperatura. Não, porque muitas vezes está lá ludibriando. Não é assim que o jogo é jogado. Não é assim que você pode jogar o jogo da sua vida. Por quê? Porque quando você faz um mau negócio para outra parte, pode ter certeza que lá na frente alguém vai fazer um mau negócio para você também. Cara, a vida é uma colheita. Não tem jeito de você construir uma história diferente fazendo coisas dessa natureza. Plante positividade na sua vida. Faça para as pessoas. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, que você vai mudar o jogo da sua vida. É muito simples. É muito simples, mas às vezes a gente trata as coisas de uma maneira muito mais complexa, né? Então, quero que você se avalie. Como é a regra de ouro na sua vida? Você faz verdadeiramente, você faz para as pessoas tudo aquilo que você gostaria que fizesse para você? Porque você está respondendo para você, tá? Não precisa mentir não, porque isso vale para você, tá bom? Porque na minha vida, se eu não fizer, eu já vou ter que responder por isso também, né? E por fim, a 17ª lei do êxito, que é a força cósmica, vou colocar aqui, do hábito. A força, hoje em dia, muita gente começa a falar de hábitos, né? E Napoleão Hill trouxe isso há tanto tempo. Força cósmica do hábito. Essa 17ª, a 16ª e a 17ª lei, tem livros, de repente, se você for comprar, você não vai encontrá-las. Por quê? Porque ele desenvolveu depois, tá, da pesquisa. É porque ele não para em 1928, né? Ele começa a desenvolver a vida dele e ganha, né, consegue um grande network, e aí ele implementa essas duas últimas leis do êxito. E, por fim, foi a força do hábito, que é muito simples. Ele olha para as outras 16 leis do êxito, ele fala assim: não adianta você ter um objetivo bem definido uma vez na vida. Não adianta você ter uma personalidade agradável de vez em quando. Não adianta você fazer mais que o combinado eventualmente. Isso precisa ser um hábito na sua vida. E quando isso se constrói, quando você constrói essas 16 leis do êxito e você coloca isso como um hábito na sua vida, não tem jeito. A probabilidade das coisas darem certo na sua vida vai ser transformada, porque você vai mudar o seu caráter, vai ficar diferente, né? O jogo da sua vida, a dinâmica da sua vida, ela acaba se transformando. E então, olha que oportunidade bacana que você acabou de ter. Você conheceu esses 17 comportamentos para que você possa mudar a sua vida. Então, assim, dá uma nota agora de 0 a 10 na força cósmica do hábito. E aí, dá uma olhada nas notas que você recebeu. Se eu não me engano, né, salvo engano, está ali no formulário para você colocar o seu e-mail. Na hora que você completar, vai o resultado, vai um gráfico no seu e-mail para que você possa se autoavaliar nas leis do êxito. Olha para aquilo ali e pensa só. Se você aumentar 1 grau, se você aumentar 1 ponto, uma ou outra lei, sobretudo aquela que tiver a pior nota, né? Acho que o grande sacado é você focar naquela que teve a pior nota. Ah, não, Jairo, eu não quero fazer isso, não. Ó, cara, vou fazer o seguinte, eu já sou gente boa, assim, se eu pegar e for um pouquinho melhor aqui na personalidade agradável, eu dei 8 para mim ali, mas eu vou dar uma focada e vou lá para 9. Na personalidade agradável já vai ser largando. Viu, larga de ser preguiçoso, isso aqui você já é bom, né? Isso aqui já é o que te trouxe até aqui. Faz o seguinte, se você está ruim lá no entusiasmo, se você é indisciplinado, é lá que você tem que mudar seu jogo. Não adianta você pegar e trabalhar aquilo que você já é bom, está perdendo seu tempo, você tem que focar naquilo que é ruim. Melhora aquilo que é ruim, que todo o restante você vai ver como vai ter um crescimento exponencial. As coisas começam a acontecer de um jeito diferente. Então, pessoal, na hora que você faz essa avaliação, você começa a entender por que é que você não tem mais resultados, né? Você começa a compreender o que te falta para que você possa ascender ainda mais na sua vida. Porque como é que a sua empresa começa a melhorar.
Nós, na empresa Mastermind, nós temos uma missão muito clara e muito bem definida. Nós queremos transformar esse país num país de líderes empreendedores socialmente responsáveis. Nós temos a consciência, a convicção que nós já estamos no melhor país da Terra. Nós já temos água potável pra caramba, a gente tem um território maravilhoso, que o que você plantar dá, a gente tem área demais, a gente tem um litoral imenso, espetacular. Nós temos riquezas que muitos outros países não têm. Quando eu estava fazendo minha especialização na Universidade da Califórnia, em liderança global, me chamou muita atenção uma fala de um professor. Ele falou assim, verdadeiramente eu olho para vocês brasileiros e eu fico pensando assim, quanto a 95% dos países daria tudo para ter os problemas que vocês brasileiros têm. Por quê? Porque os nossos problemas estão exatamente nas pessoas. A gente só precisa melhorar as pessoas. A gente precisa trabalhar esse fundamento. Então, a escola de liderança é para formatar líderes. Você imagina se todos esses 17 comportamentos começarem a ser implementados cada vez mais na vida das pessoas. Se o perfume de Napoleão Hill for um perfume predominante nesse país tão maravilhoso, tão continental. Esse é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos há mais de 100 anos, está começando agora no Brasil. E aí vocês podem ter certeza que na medida que a gente aumentar, que a gente melhorar, que a gente potencializar esse perfume, esses comportamentos na vida das pessoas, essa consciência de liderança, as pessoas começarem a entender que elas precisam assumir o protagonismo social para mudar tanto a sua realidade como a realidade da sua família, da sociedade onde vive, entender que elas são responsáveis pelos seus próprios resultados, elas são culpadas pelos seus resultados, verdadeiramente, você pode ter certeza que a gente está falando de um país diferente, a gente está falando de uma cidade diferente, de um estado diferente. Não sei de onde é que você está aí nos acompanhando nesse momento, mas dá uma olhada na sua sociedade, pensa o que é que você pode fazer para melhorar o seu ambiente, e é com essas pequenas coisas que a gente vai melhorar. Melhora um comportamento só, um desses comportamentos que de repente é deficitário em você, de uma maneira muito grande, que você vai começar a influenciar o seu filho, os seus pais, a sua família começa a mudar porque você muda. Porque é o seguinte, se você quiser mudar o mundo, muda você primeiro. Quando a gente muda, o nosso mundo muda. E é isso que você precisa ter cada vez mais consciência. Cada vez mais consciência. E por fim, trazendo vocês para esse aspecto, eu gosto de lembrar de uma história. Alguns anos atrás, eu estava na cidade de Porto, em Portugal, e tive a oportunidade de ir lá na Igreja da Lapa. E na Igreja da Lapa, em Portugal, é onde está guardado o coração do grande monarca, né, do nosso Dom Pedro I aqui para nós, Dom Pedro IV para os portugueses. E às vezes aqui na escola, né, na educação tradicional brasileira, a gente nem dá atenção para quem foi Dom Pedro I. Acontece que se nós temos essa unidade enquanto país, a gente deve demais a esse monarca. E se Portugal também tem aquela unidade, deve também demais a esse monarca. Ele saiu aqui do Brasil por volta de 1828, 1829 e deixou o seu filho, né, como o imperador aqui, né, Dom Pedro II, que tinha ali por volta dos seus 5, 6 anos de idade. Você imagina só essa responsabilidade. Mas pouca gente sabe disso. Quando você vai em Portugal, aí você conhece um pouquinho da história, um pouquinho mais por dentro, né, porque ali estava a realeza. E os historiadores portugueses dizem que ele sofreu demais com essa separação. Ele nunca mais, ao longo da sua vida, colocou os olhos sobre o seu filho caçula que tinha ficado aqui, Dom Pedro II. E por que é que ele fez isso? Por conta da responsabilidade que tinha a liderança. E se hoje nós estamos aqui falando dele, se hoje nós temos essa unidade de nação, é exatamente porque um cara com essa responsabilidade conseguiu fazer o que muito pouca gente teve capacidade e coragem de fazer. E é isso que eu te chamo a esse compromisso. Nós precisamos de líderes para mudar esse país, para mudar a nossa história, para mudar, sobretudo, o nosso futuro, implementando essa linda filosofia. Quero dizer que foi uma grande honra, uma grande satisfação, fui muito agradecido pelo convite, né? Convido vocês a seguirem as nossas redes sociais. Nós temos nosso site, que é o Mastermind CWB, né, da região metropolitana de Curitiba.com.br. Temos o Instagram, Mastermind Eu Sou. Tem as minhas redes sociais, que é o @Dr. Jairo Filho, Dr. Jairo Filho. Vai ser uma honra recebê-los, falar com vocês, interagir com vocês. Nós temos treinamentos comportamentais que são voltados exatamente ao desenvolvimento dessas leis do êxito. Também temos outros comportamentos outros treinamentos comportamentais voltados ao ambiente corporativo.
A gente está inteiramente à disposição de todos. Foi uma honra e desejo a todos vocês um maravilhoso 2021. Isso aí. Alô? Tá ouvindo aí? Eu não liguei. Eu liguei. Aê. Gero, que satisfação. E eu queria, de bate-pronto, eu estava olhando aqui, claro que cada passo desse aí seria 30 minutos, 1 hora, até uma palestra inteira, né? Sim. Aí eu fiquei vendo assim, o que assim, de repente, de uma forma mais casual, por assim dizer, de uma curiosidade, até de uma pergunta que apareceu, eu lhe pergunto o seguinte, você fala muito na questão ali do sucesso, do fracasso, né? A busca de sucesso, que é você ter o foco daquilo que você está indo atrás e, enfim, buscando o seu caminho. A pergunta que talvez, pergunta de 1 milhão, como dizem, né? Até que ponto, se é que existe um ponto, eu consigo perceber que eu estou sendo teimoso na busca desse meu sucesso? Né? Por exemplo, eu quero ser um músico internacional e minha voz é de taquarinha rachada, né? Minha voz mal e mal vem de picolé. Até que ponto eu devo entender que o meu caminho tem que ser mudado? Existe uma sinalização, existe algum tipo de orientação que diga assim, olha, atenção nisso, ou é algo que é de dentro de cada um mesmo, não tem jeito, é assim mesmo até você entender que está sendo muito teimoso e não persistente? Boa, cara, que pergunta maravilhosa, viu, Lobo? Essa, de fato, é a pergunta de $1 milhão. Mas ela é muito boa porque dá a oportunidade para a gente de falar de algo que é muito caro, né, das pessoas. Penso que na vida a gente precisa conseguir diferenciar. Hoje em dia, como muita gente fala sobre destino, sobre propósito, sobre objetivo, uma das coisas que a gente precisa compreender é essa diferenciação do que é propósito do que é objetivo pessoal. Acho que começa por aí. Às vezes a pessoa pode ter um objetivo de ser cantor. Quando é que ela vai saber se ela está sendo teimosa ou se ela está sendo persistente, né? Acho que essa é a grande sacada. Eu primeiro olho para os indicadores, né? Você tem indicador positivo que funciona? Quando você faz uma avaliação entre as pessoas, você tem ali alguma coisa que sinaliza que você está evoluindo, e se você seguir essa marcha de evolução vai dar certo? Cara, eu gosto muito de futebol, né? Você viu aqui na minha fala o tempo todo eu falo sobre futebol. Imagina qual era o meu sonho de infância? Ser jogador de futebol. Treinava, eu chegava na escola 6 horas da manhã para jogar bola. Aí entrava 7h15, 7h20 na sala suado, o professor xingando, né? E aí torcendo para chegar logo o recreio. Para quê? Para jogar bola. Aí eu chegava em casa 12h30, comia rapidinho, para quê? Para sair para jogar bola. Então eu jogava muita bola, né? Eu sou um cara que eu jogo muita bola, viu, gente? Jogo sem parar. Eu jogava muita bola. Mas acontece que na hora que eu vou ver os meus indicativos, né, os meus indicadores, não tem jeito, né? Eu não ia conseguir, não tinha habilidade. Eu até, de repente, poderia adquirir a técnica, mas para eu gerar resultado de fato, não ia dar certo, não ia adiante. Então, naturalmente, eu direcionei a minha vida, né? Eu direcionei. Só que isso era um objetivo, era um sonho pessoal. E, de fato, a gente precisa compreender uma coisa, e aí que eu vou ser, sei lá, relativamente místico, mas a gente tem clareza, a gente que consegue compreender o Enneagrama, né, entender o Enneagrama, a gente entende que as pessoas elas nascem por um propósito específico. Elas nascem com uma aptidão natural. Deus, ela vai, na hora que ela joga as pessoas aqui nesse ambiente, e fala assim, ó, cara, é para você jogar nessa posição. O que você precisa entender ao longo da sua vida é qual é a posição que é para você jogar. Eu lembro de uma ocasião que eu estava com um funcionário meu no meu escritório. Cara, eu adorava ele, um menino maravilhoso, um rapaz sensacional. Só que ele não estava produzindo, estava difícil, estava ruim ali, sabe? E ele cuidava de uma parte que era burocrática, um pouquinho chata, né, de se fazer, que era cuidar dos prazos. E eu falei assim, poxa, mas não está dando certo, eu vou ter que demitir ele, não tem jeito. Aí eu fui e fiz o treinamento Enneagrama. Na hora que eu fui e fiz o treinamento Enneagrama, você entende de uma maneira muito rápida quais são basicamente as aptidões naturais que as pessoas têm. E aí, na hora que eu cheguei, eu falei assim, putz, mas esse cara ele tem essa qualidade, esse perfil, esse padrão. Ele joga bem nessa posição. Eu peguei ele, tirei dessa parte burocrática, coloquei ele na parte criativa, na parte onde se confecciona, se faz as ações judiciais. Meu Deus, explodiu de resultado. Explodiu de resultado. Por quê? Porque eu coloquei ele na posição certa. Então, por vezes, eu estaria sendo teimoso. Por quê? Meus indicadores não mostravam que ele estava melhorando. Então, dá para entender que não é exatamente aquilo que eu quero, mas aquilo que eu sou bom em fazer. Bom em fazer, pronto. Aí que está a dificuldade. Descobre o que você é bom em fazer, que você pode ter certeza que vai
você vai desenrolar muito facilmente. E mais uma, cabe mais uma aqui, Ricardo? Mais um tempinho? Eu vi que você falou no finalzinho ali, que você comentou assim, mas aqui eu sou nota 4, ali eu sou nota 9, então deixa aquilo ali por preguiça, porque eu já segui aqui. Uma vez, de alguns palestrantes por aí, a gente escuta situações assim, que, se eu sou bom em história e não sou tão bom em matemática, deixa eu acelerar em história, que eu vou ser uma pessoa excepcional em história, e matemática deixa para lá que eu vou sobreviver. Esse discurso feito com relação a disciplinas, né, pedagógicas, escolares, né, bate com essa ideia aqui também? Ou você ainda diz, não, isso não tem nada a ver com essa condição, porque isso aqui é uma situação de uma outra complexidade, você não pode deixar, se ficar um ou dois para fora, você não vai ser uma pessoa completa. Como é que fica essa comparação desses dois olhares, né? Aquilo que eu não sou tão bom, que deixo para lá, e deixo fortalecer naquilo que eu já sou bom, né? Show. Pergunta maravilhosa também, né? De altíssimo nível. A gente precisa saber diferenciar algumas coisas. Você tem que entender que o Napoleão ele trabalha isso com a tríade do triunfo, né, dos bons resultados. A tríade do triunfo, e basicamente a grande maioria das pessoas que trabalham com administração conhece, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Não é isso? Dentro da área de conhecimentos, eu sou advogado. Você acha mesmo que vale a pena eu ficar gastando, desperdiçando energia para aprender equação, né, de terceiro grau, ou coisa que o valha? Não, se eu precisar, o que eu faço? Contrato alguém para fazer, não é isso? Contrata um perito para fazer. Então, dentro da área de conhecimento, o estrito senso, né, falando aqui especificamente daquilo que você adquire, fica na sua mente, mas você não externaliza, honestamente, eu penso que é uma perda de tempo. Se você não é bom, né, em algo que não tem nada a ver com a sua área, você não precisa aprender. Hoje em dia, a gente tem muita gente estudando marketing digital, né? Você pega muito empresário que está estudando marketing digital. Cara, mas ele não vai trabalhar. Faz o seguinte, contrata um especialista, gaste tempo naquilo que você é bom e se aperfeiçoe naquilo que você é bom no quesito conhecimento. Agora, aqui a gente está falando de comportamentos. Aí, comportamentos aí são habilidades e atitudes, né, que são os outros 3 fatores. E se a gente entende que, e quando a gente tem a compreensão, que 85% dos nossos resultados, eles advêm das nossas habilidades e das nossas atitudes, que são aquilo que, né, são exatamente as competências que externalizam aquilo que a gente sabe, aí a gente precisa olhar sim para aquilo que tem nota ruim aqui e a gente precisa investir. Sabe por quê? E eu vou te dar um exemplo prático que eu estou acompanhando. Eu trabalho muito com negociação, sou muito contratado para trabalhar com negociações de alta complexidade, né? De empresas, fusões, aquisições, onde o pau está torando, né? A gente vai lá para apaziguar e conseguir encontrar um denominador. E aí tem um cara lá que ele é muito, muito, muito bom, assim, ele gera muito resultado, um cara fantástico, tem uma habilidade interpessoal, personalidade agradável, muito bacana mesmo. Só que no processo de negociação, a gente viu que falta autocontrole para ele. A gente viu que naquela linha assim estava perigoso aquilo ali, né? Estava perigoso. E na hora que eu olhei para aquilo, eu falei assim, vai melar essa negociação aqui. Então, adianta ele ser muito bom, uma personalidade agradável e não ter autocontrole? Fala o seguinte, meu caro, vai lá e cuida do autocontrole imediatamente, porque senão você não vai ter resultado. Não adianta, né? Não adianta você ter isso. Às vezes a pessoa pensa com exatidão, não tem medo, tem iniciativa, mas é um baita de um procrastinador, né? Aí não tem entusiasmo na vida, fica procrastinando as tarefas básicas, como, por exemplo, fazer relatório. Se você não preenche relatório, não preenche sistema, você não tem o quê? Indicadores. Você não sabe exatamente onde é que você precisa melhorar. E aí, então, não adianta, você vai ter resultados abaixo da média. Já, né? A última, bem rapidinho, quando a gente escuta um palestrante, inclusive na sua condição, né, que tem toda essa base de experiência, de informação, dá a impressão que fracasso quase não existiu, né? Que derrotas não aconteceram. Em que momento que você pode dizer assim, olha, o momento da vida assim, que mais me deu um estalo, que eu pude perceber que eu tive que começar a me autodesenvolver, que eu falei assim, não, assim não dá. Dentro da academia, dentro de uma experiência pessoal, a partir de um fracasso, em que momento que você pode dizer assim, cara, naquela hora eu falei, ou é para cá, ou acabou? Cara, essa daí é das boas, né? Eu tô caprichando. Tá boa mesmo. Rogério, esse cara é bom. Viu? Como entrevistador, viu, Rogério? Pode entrar aqui, Rogério. Show. Vem aí, Rogério. Cara, eu vou te falar e vou abrir o jogo aqui. Tá aqui. Eu vou falar para você assim, vou abrir o jogo aqui assim. Eu vou te dizer da minha experiência pessoal. Quando é que foi que isso aqui começou a despertar? Exatamente no momento da maior crise que eu tive no meu casamento. A maior crise que eu tive no meu casamento, eu falei assim, alguma coisa precisa mudar. E eu vou te dizer, a maior crise que eu tive no meu casamento foi a maior bênção que eu tive no meu casamento.
Porque se aquilo lá não tivesse acontecido, eu te digo que muito dificilmente, e isso é uma coisa que eu conversei muito com a minha esposa, muito dificilmente eu estaria casado hoje. Né? Por quê? Porque as coisas simplesmente iam se apagando, se apagando, se apagando, e como muitos casamentos teriam acabado. Teve uma crise terrível, nefasta, né? E daquilo ali a gente conseguiu transformar a nossa história, e hoje o meu casamento é a coisa mais sólida da minha vida. Ressignificou a condição e aí deu no que deu, né? Foi maravilhoso. Antes de passar a palavra para o Rogério aqui, que está louco fazer a pergunta, eu queria dar um alô para o pessoal da Império Alumínio de Medianeira, no Paraná, o pessoal aí, dona Luzinha, o pessoal da Fest Vidros de Sorocaba, São Paulo, e também a galera de Delta Alumínio, de Alumínio Rio, né? Aliás, Rio Verde, mas até para escrever aqui, ó, galera, no digital, que o pessoal se confunde aqui, mas eu vou repetir, Delta Alumínio de Rio Verde, Goiás, né? Goiás está na zona de rebaixamento também, mas é um abraço, meu. Né? Eu sou coxa, torci contra vocês, não posso falar nada. Mas, Rogério, você tinha uma pergunta aqui também para o Jairo, e você vê que o papo é longo, né? Imagina isso aqui com um torresmo e uma cervejinha. A gente atravessa a madrugada. Com vocês vai agora, longe, Rogério. Eu até vou passar, com a permissão, vou passar a bola para o Rogério, vou ficar aqui do ladinho, para não ficar muito poluído a tela. Rogério, então, use e abuse do nosso palestrante. Com carinho daí. Bacana saber que as mulheres têm grandes referências, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher e por trás de uma grande mulher sempre tem um grande homem. Na sua experiência, trabalhando muito com pessoas que eu sei, desenvolvendo conteúdos, desenvolvendo cursos, bem formado, aí muita andança, né? É uma pessoa bastante experiente. E você falou também de uma nação, de um mundo, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família, de uma pessoa melhor. E talvez seja esse a grande defasagem que o Brasil tem hoje, né? Nós temos um monte de coisa que às vezes a gente até para assim, poxa vida, mas por que esse país realmente não decola, né? Não vive lá no voo... Não estamos ali no top 3, né? Isso. E são pessoas, né? São pessoas. Aí eu quero te fazer uma pergunta aí. Qual é o problema que você acha que mais nós temos nas pessoas, nessa experiência que você tem? O que você mais percebe que a gente poderia, no Brasil, nas empresas, proporcionar para a gente potencializar tudo isso? Isso é fácil de responder. Eu te digo que essa é fácil de responder. Terceirização de responsabilidades. As pessoas, elas têm... Isso está na natureza adâmica, está no DNA das pessoas, né? Colocar a culpa nos outros. Eu tenho 2 filhos e eu lembro que o mais novo, com 2 anos de idade, quando fazia alguma coisa de errado, você chegava perto dele, ele já foi humano. Com 2 anos, ele já ficava colocando a culpa no outro irmão dele, estava lá longe. Assim. A gente tem esse processo. Né? Lá no Jardim do Éden, né? Quando estava Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus... né? Eles foram lá e comeram a maçã, Deus chega, Adão, quem foi que comeu a maçã? Aí Adão foi bom ali, né? A esposa que tu me destes, né? Me enganou e fez eu comer a maçã, né? Já terceirizou para 2 pessoas, para a esposa e para Deus ao mesmo tempo. A culpa foi de vocês que eu comi a maçã. Então já se livrou da responsabilidade ali. O segundo, aí, na hora que chegou para Eva, a serpente me enganou e me fez comer. Então, o tempo todo, a gente está terceirizando responsabilidades. Esse é o principal fator, né? O principal fator que nos leva a aceitar uma condição, por vezes, de mediocridade. Porque quando você terceiriza a responsabilidade, você não assume o seu compromisso de ser uma pessoa melhor. Porque quando você olha no espelho e entende que essa pessoa que está olhando no espelho precisa ser cada vez melhor, isso vai ter que te levar à ação. E por vezes te falta o entusiasmo, te falta essa força interna de ser uma pessoa melhor do que você é. É uma pessoa que tem que buscar ser cada vez melhor. E aí é muito mais fácil eu terceirizar, colocar a culpa no governo, colocar a culpa na economia, do que assumir a minha incompetência de gerir o meu dinheiro, de gerir a minha empresa, a minha incompetência de não ter buscado a assessoria correta quando eu deveria, a minha incompetência de não fazer as ligações no momento que eu precisava fazer, e aí é claro que os resultados não vêm.
Então, o problema, né, quando se fala o problema do Brasil é o brasileiro, é nesse quesito, porque o brasileiro é muito bom em terceirizar a responsabilidade, em jogar a culpa nos outros. Para tudo a gente tem um mas, para tudo a gente tem um porquê. E o problema é que quando a gente fala porquê, a gente fica desse tamanhozinho, a gente fica pequeno. Quando você começa a buscar justificativa ou terceirizar a responsabilidade, você fica desse tamanhozinho. E o que a gente precisa é deixar de ser pequeno. Começa a ser grande, assume responsabilidades, assume risco, começa a empreender e bora fazer esse país crescer. É isso aí. Ah, garoto. Parabéns, obrigado, viu? Jairo. Obrigado pela... Lobo, cadê o Lobo? Fechamos? Fechamos. Gente, grande abraço. Estamos à disposição. Até mais. Olha aí, ó. Show. Mi coração! Legal. Uma maneira boa de tocar. Há quanto tempo eu não